Vamos louvar o nosso Deus com o cântico. Primeiro cântico fala que o nosso Deus, Ele é merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor, né? E nós possamos estar adorando esse Deus, né? Esse Deus que nos amou, entregou seu Filho por amor a cada um de nós, né? Você está nessa noite aqui porque Deus te trouxe, né? Com esse propósito de estar adorando o nome dEle. Louvamos. Dia de tribulação.
os irmãos que estejam abrindo a Bíblia de vocês em Daniel 4. Antes de mais nada, vamos começar com a oração. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos mais uma vez na tua casa, Senhor. Queremos te agradecer agora por esse clima maravilhoso que o Senhor nos deu hoje. Agradecer por cada irmão que aqui está. Pedir que o Senhor esteja tirando todos os pensamentos que nenhum lá fora da cabeça deles, ó Deus, que eles possam estar prestando atenção na tua palavra. Que o Senhor esteja me usando para trazer a tua palavra em nome e glória do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a gente vai ler do versículo 4 ao 15. Porém, peço aos irmãos que mantenham a Bíblia de vocês aberta, pois eu vou pregar em cima desse capítulo inteiro. Amém? Vamos lá. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. E quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto, pelo qual fosse introduzido à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. E lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive, dizem a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça, quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Baixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos. E todos os seres viventes se mantinham nela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a seta, com as raízes, deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze. Na erva do campo, seja ela molhada, no orvalho do céu, e na sua porção, seja com os animais e a erva da terra. Antes de mais nada, meus irmãos, a gente tem que recordar quem foi esse rei. Eu peço aos irmãos que tenham paciência comigo, que eu tenho uma dificuldade enorme de falar esse nome, Nabucodonosor. Então eu vou falar bem pausadamente, porque é um trava-língua para mim. Esse rei foi um rei que reinou por mais de 40 anos, para ser mais preciso, dizem os estudiosos, 43 anos. E esse rei teve grande êxito no seu reino. Nesses 43 anos, a Babilônia era um reino grandioso, tinha um armamento muito acima em tecnologia das outras cidades, dos outros países. E esse rei, meus irmãos, foi aquele rei que foi usado por Deus para destruir Israel e castigar Judá. E nisso foi ele que levou o povo de Judá cativo. Foi ele que foi se achando um semideus, que construiu uma estátua de 30 metros e
Quando ele levou cativo Daniel e seus amigos, que era. Agora eu lembro o nome desse cara. Abidnego, Sadraque e Mesaque. Isso, o nervosismo faz esquecer. Então, e puseram eles na fogueira, no fogo ardente, e esse rei nos traz muito rancor, né? Mas agora, nesse capítulo 4 de Daniel, vem aqui sua conversão, e é disso que eu quero falar hoje com vocês. Muitas pessoas, meus irmãos, falam sobre humildade, pensando em uma pessoa pobre, mal vestida e que conserva errado, que conversa errado ou não entende as coisas. Com isso, confundem humildade com pobreza, falta de cultura ou ingenuidade. Mas o que seria ser humilde? Lhe faço a pergunta. A própria palavra nos deixa uma pista, pois está ligada à palavra humilhação. Então, ser humilde é suportar a humilhação e superar isso da melhor maneira possível. Isso não significa ser passivo diante de tudo e aceitar todo tipo de afronta, e sim aprender a ser humilde e não se considerar mais do que na verdade é. Uma pessoa humilde não se julga melhor do que as outras pessoas. Muitas pessoas passam por humilhação e se tornam mais amargas e arrogantes ainda. Quem é humilde aprende uma lição com cada desafio da sua vida. O grande rei Nabucodonosor passou por uma grande humilhação para aprender a ser humilde e venceu essa situação. Este texto é um testemunho do rei Nabucodonosor, contando a transformação de sua vida, e inicia com uma linda declaração, que está no versículo 3. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sem eterno, e o seu domínio de geração em geração. Então eu convido os irmãos a meditar comigo no seguinte tema: humildade. E como ser humilde? Vamos aprender com o rei Nabucodonosor a ser humilde? Dos versículos 4 a 15, foi o sonho que o rei teve. Nabucodonosor teve um outro sonho. Esse rei gostava muito de dormir, pelo jeito, porque nos capítulos anteriores de Daniel, ele teve outro sonho que Daniel desvendou, que foi da estátua. E ele mandou chamar todos os seus sábios, mas ninguém soube interpretar o seu sonho. Então ele chamou Daniel e conta o seu sonho, onde viu uma enorme árvore no meio da terra. A árvore crescia e se fortalecia até o céu, sendo vista em toda a terra, com folhagem formosa e muito fruto, de maneira que todas as espécies se abrigaram e alimentavam dela. Mas veio um anjo do céu, clamando e ordenando que a árvore fosse derrubada. Mas o topo da árvore devia ser acorrentado à terra. Assim como essa grande árvore do sonho, há pessoas orgulhosas. Pensa que o centro de tudo e de todos dependem dela. Irmãos, eu sou prova viva disso daqui. Eu quero deixar aqui um pedaço do testemunho da minha vida, que eu me tornei um homem muito orgulhoso em certo momento da minha vida. Eu venho de uma família muito pobre, eu fui muito humilhado na minha infância, e eu tive assim a ilusão que a única coisa que poderia tirar da minha vida aquele peso da humilhação que as pessoas me faziam, porque eu fui criado pelos meus avós, filho de pais separados, e não deixa de ter uma discriminação. Isso, e eu tive muito. E eu vi no dinheiro a única forma de me livrar disso. Eu pus o dinheiro como meu Deus. E nisso
que procura dinheiro, e acima do dinheiro ele procura poder. E eu procurei isso em certo momento da minha vida. Então, assim, eu me identifiquei muito com esse texto aqui, porque eu vejo como esse rei, assim como eu, estava indo para um lado torto da vida, por poder, por dinheiro, por ganância, pisando nas pessoas, desfazendo as pessoas. E assim como eu fiz a minha introdução aqui, eu era um homem, eu fui criado para ser um menino humilde, eu era um menino humilde. Mas devido a tanta humilhação, me tornei um carrasco, um cara sem coração, sem amor pelas pessoas. O meu amor se vinha sempre do dinheiro. Então, assim, eu me tornei corrupto. Eu tenho até vergonha de falar as coisas que eu fiz aqui, mas vou passar por o lado que o que isso me trouxe, essa corrupção, esse dinheiro, que me trouxe, quando eu chegava em algum lugar, eu era endeusado. Me sentia tipo um rei. As pessoas tudo me procuravam porque eu tinha, digamos, coisas que elas beneficiariam. Então eu era muito procurado e isso me trouxe abriu muitas portas, digamos assim, portas erradas, mas abriu. E prosseguindo aqui, vocês só acompanham aí do 16 ao 27 a interpretação de Daniel. Daniel interpreta o sonho para o rei e ficou muito impressionado com o sonho. E a sua interpretação, o rei Nabucodonosor era a grande árvore. E a ordem do anjo é que o rei Nabucodonosor se tornasse como um animal por 7 anos. Mas como uma árvore que brota, ele teria uma segunda chance. Este sonho se referia ao rei Nabucodonosor, pois o seu coração seria trocado por um coração como de animal, e 7 tempos se passariam sobre ele, que é 7 anos. Daniel exorta ao rei dizendo: em todo tempo, Deus nos dá a oportunidade de nos consertar e aprender a ser humilde. Vemos aqui o Senhor, que Ele tem o domínio sobre o rei dos homens e Ele dá a quem Ele quer. E foi assim comigo. Foi assim que Deus fez comigo. Todo o dinheiro que eu ganhei legalmente, Deus me quebrou, irmãos. Me quebrou, me deixou lá na lona. Todos os meus amigos me perseguiram para me matar. Eles morreram, foram assassinados. Todas as pessoas que andavam comigo foram assassinadas, porque, como eu disse, eu estava no meio de pessoas ilícitas e elas foram assassinadas. Alguns assassinatos eu fui o acusado, e eu sempre disse para mim que eu não voltaria para essa cidade aqui jamais. Eu me tornei um homem orgulhoso. Eu desprezei minha mãe, meus pais, meus avós que me criaram, e Deus me quebrou. E cada centavo que eu ganhei, Deus me tomou, e com juros. Com juros eu fiquei na lona. Tudo que eu ganhei legal, Deus me tirou. E eu vejo que Ele fez a mesma coisa aqui que esse rei. Aliás, comigo, né, que ele era antes de mim. E prosseguindo, do versículo 28 ao 33, o sonho se cumpre. Assim que o anjo dá a ordem para que se cumpra o sonho, e Nabucodonosor foi transformado, se comportando como um animal que comia capim nos jardins da Babilônia. Passado o tempo determinado, o rei se levanta e louva a Deus. Então Deus lhe dá o trono novamente. Nabucodonosor reconhece a Deus como o único Deus. O primeiro passo para aprender a ser humilde é reconhecer a grandeza de Deus. A pessoa incrédula se acha maior do que tudo, até mesmo sobre Deus. Quando reconhece a grandeza de Deus, nos humilhamos e assumimos nossa pequenez diante da majestade. E era isso que eu não via. Eu não via Deus na minha vida. Eu tinha tudo. Eu tinha dinheiro, tinha mulher,
tinha carro bom, cheio de som, festa, as melhores festas eu estava, as melhores drogas, as melhores bebidas. E Deus nunca foi, na verdade, nem digo prioridade, nem passava pela minha cabeça. Não me considerava um ateu, mas não buscava Deus em momento algum. E eis-me aqui, nessa igreja que eu tanto amo. Deus me quebrou, mas manteve esse topo. E eis-me aqui hoje, falando para vocês. Eu era tipo um estelionatário, e hoje eu sou tesoureiro dessa igreja. E assim, às vezes, hoje que eu entendo assim, como que Deus transforma, como que nada é impossível para Deus. O que Ele fez na minha vida, eu estou falando assim meio por cima para vocês, mas foi muito grandioso. A minha esposa viveu alguns momentos, assim, já mais no final, que a gente pegou até um dos meus amigos morto. Eu encontrei um amigo meu assassinado no apartamento dele. E assim, hoje, assim, vou falar assim, financeiramente, Deus me deu muito mais do que eu podia sonhar, estando no mundo do crime. Deus, assim, me deu algo que muitas vezes mais do que eu pensei que eu poderia ter no mundo do crime. Então, assim, Ele me quebrou, irmãos. Me quebrou, me deixou lá no chão, que eu nem pensava assim, olhava para os lados e falava, eu não vou conseguir me levantar. Mas Deus é maravilhoso e me trouxe para essa cidade que hoje eu amo, me trouxe para essa igreja, mas foi me quebrando. Foi me quebrando, me arrebentando. Eu não vim por bem, não. E é isso que eu prego hoje para as pessoas, com amor. Para que não deixem que Deus quebre como foi, porque foi dolorido. O meu processo foi muito dolorido, mas foi consequência dos meus erros. Eu reconheço isso. E agora dos versículos 34 a 37, seja humilde. Porque isso tudo, eu sempre me fiz essa pergunta, onde que eu perdi a minha humildade? Por que eu perdi a minha humildade? E assim, eu perdi muita humildade. Eu não estou querendo dizer que ser rico, porque o brasileiro, infelizmente, tem uma cultura muito errada de pensar que o rico é mau, que o patrão é mau, que ele só quer extorquir. E eu quero falar isso porque eu convivi com pessoas ricas, muito ricas. E foi nisso que foi crescendo, a ganância foi crescendo cada vez mais. E cada vez mais que eu tinha dinheiro, eu tinha poder. E isso foi cada vez mais me incentivando a fazer coisas erradas. E por isso que eu falo, para nos deixar uma lição de humildade aqui, mostra a grandeza de Deus sobre tudo. Devemos aprender a depender de Deus em tudo. E eu vou ler 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que seu tempo vos exalte. O Evangelho nos ensina a ser humildes. Nada façais por contendas ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2:3. E para concluir, meus irmãos, eu faço uma pergunta para vocês. E você? Tem reconhecido a Deus ou tem andado por seus próprios caminhos, assim como eu andei? Eu achava que meu dinheiro compraria tudo. Na época que eu tinha, que eu desprezei até minha própria mãe. Eu falei para minha mãe sumir da minha vida. Eu achei que ela ia estar aqui hoje, mas meu filho dormiu e ela não pôde trazer. Mas a minha mãe, eu falo da minha mãe porque eu falo para ela que a minha mãe é mais como uma mãe para mim, né? A única pessoa que nunca me abandonou. Eu a desprezei, mas ela nunca me abandonou, sempre me estendeu a mão. Eu passei por momentos terríveis, porque além de perder dinheiro, é
é uma coisa. Agora, quando você perde a paz, eu voltei para cá porque eu não tinha paz, eu não conseguia dormir. Porque eu estava correndo de polícia bandido que eu falo, e dos meus comparsas. Então, assim, não tem nada que compra a paz, não tem dinheiro no mundo que paga isso. E com este texto aprendemos as seguintes lições: seja humilde, suporte a humilhação, não tenha vergonha de Jesus, adore e louve a Deus, testemunhe o que Deus faz. É o que eu estou fazendo aqui. Eu estou dando para vocês o meu testemunho. Eu nunca falei disso aqui, eu acho que só o André sabe disso aqui que eu estou falando. E é isso. Eu me compadeci muito desse texto aqui, eu olhei para ele, a Bíblia sempre nos dá uns tapas na cara, né? E eu me vi aqui, como eu fui orgulhoso, arrogante, como eu humilhei pessoas, prejudiquei pessoas por conta do poder. Eu não falei nem por conta do dinheiro, porque a busca do dinheiro maior é por conta do poder. Pro ilícito, né? Pro cara que não tem Deus no coração. E como eu disse, eu não estou aqui falando mal de rico não, tá, gente? Eu não quero que vocês tenham essa impressão não, mas eu me envolvi com drogas ilícitas foi nesse meio, de pessoas ricas. E foi nesse meio que eu aprendi todas as coisas erradas que eu fazia. Foi esse meio que me apresentou, abriu portas. Não estou falando que todas as pessoas são assim, ricas, né? Mas foi nesse meio que eu aprendi essas coisas que eu estou passando para vocês. E eu lembro assim que um desses caras, eu tenho uma tatuagem aqui que é um versículo bíblico. E um dia a gente morava junto, e aí um dos nossos amigos falou para mim: nossa, legal essa tatuagem, bonita. Um amigo assim, bem mais de idade que tinha. Eu sempre gostei de me relacionar com pessoas mais velhas para mim aprender. E ele falou: nossa, bonita essa tatuagem. E esse rapaz que morava comigo, que era um dos meus comparsas, que eu considerava como irmão, ele falou que para ele aquilo era bobeira. Esse cara matou esse cara que elogiou minha tatuagem e depois ele foi morto. E esse cara que era meu melhor amigo, eu fui acusado de ter matado ele. Na verdade, coisa que eu não fiz, mas isso me causou danos assim irreparáveis. Então não devemos brincar com Deus, é isso que eu quero dizer. E cuidado com as vaidades, meus irmãos. Eu era um homem muito vaidoso. Não só fisicamente, mas eu tinha muita vaidade com o meu ego. O meu ego me deixou um homem vaidoso. Me fez ir muito além do que eu imaginei, que eu não fui educado para isso. E eu louvo a Deus por ter me transformado, por ter me convertido, por ter me feito nova criatura, como eu estou hoje. E é essa mensagem que eu